vídeo passado, expliquei sobre os blocos de sensores. Neste vídeo, vou explicar tudo sobre os blocos de operadores. Os blocos de operadores são responsáveis principalmente por possuir blocos que contenham condições e realizem tipos de operações matemáticas, como a adição, subtração, multiplicação e divisão. Além de possuir alguns tipos de blocos que vão ajudar a gente mais para frente quando em algum projeto bem mais complicado. Este primeiro bloco, ele realiza a adição de dois números. 2 mais 9, 11. O de baixo é a subtração. O de baixo, o que é um asterisco, a multiplicação. E esse de baixo, que é a barra, é a divisão deste por este. Este bloco aqui ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 10. Entretanto, você pode colocar aqui o número que você quiser. Então, pode gerar um número entre 1 e 500 ou entre o valor determinado com início aqui e com final aqui. Estes blocos aqui, eles são blocos de condição. Então, por exemplo, este número é maior do que este, ou este número é menor do que este, ou este número é igual a este. Esse tipo de bloco aqui nós usamos muito quando se tem algum tipo de bloco desse daqui que é de bloco de condição. Então, por exemplo, se este valor for maior que 50, isso daqui vai acontecer. A sequência embaixo do se vai acontecer. Caso for falso, a sequência embaixo do se não vai acontecer. Esses três tipos de blocos aqui também são iguais, esses três últimos que eu expliquei. Entretanto, este bloco aqui, ele vai iniciar a sequência da condição quando este valor e este valor forem verdadeiros. Já neste caso, ele vai iniciar a sequência se este valor ou este valor for verdadeiro. Então, esses dois precisam dos dois serem verdadeiros e este aqui é apenas um dos dois. E esse daqui é quando esse valor não é verdadeiro. Este daqui é um bloco muito utilizado, principalmente quando existe um tipo de conversa. Nós entendemos que este bloco aqui, ele vai fazer uma sequência direta. Mas imagine que você tenha um projeto que vai perguntar o nome da pessoa e você quer que o ator responda olá e o nome da pessoa. Não tem como vir aqui com a resposta e colocar aqui porque ele vai desaparecer tudo e você não vai conseguir digitar. Então, neste caso, a gente usa esse bloco aqui que junta. Então, por exemplo, olá, espaço, e agora fazer pergunta. Júnior. Olá, Júnior. Se fosse só o de resposta, seria olá, e teria que colocar mais um desse bloco com a resposta embaixo. Então, às vezes, é preferível que trabalhemos de uma forma que seja reta, uma única fala, então, usando esse tipo de bloco. Claro que também, às vezes, é uma coisa, por exemplo, você quer dizer, olá, fulano, tudo bem? Então, o ideal seria colocar mais um bloco aqui dentro, a resposta viria aqui, a resposta viria no meio e continuaria. Caso fosse necessário colocar mais algum, ia acrescentando, e colocando até o que chegar no que for necessário para o projeto. Este bloco, ele vai dizer a letra determinada da palavra que está aqui. Então, por exemplo,
Vamos colocar aqui banana. Então, eu quero a letra 4 de banana. Vai ser o A. 1, 2, 3, 4. O A. Aqui vai ser o tamanho da palavra. 5. Este bloco aqui também é um tipo de bloco de condição. Ele vai perguntar se dentro dessa palavra contém essa letra. Se for verdadeiro, ele inicia uma sequência. Este bloco vai calcular o resto de uma divisão. Então, por exemplo, 4 dividido por 2, o resto dessa divisão é 0, né? Porque 4 dividido por 2 vai ser 2. 2 vezes 2, 4, sobra 0. Este bloco vai arredondar. No caso de tem uma equação aí que vai dar um número com vírgula, que não seja um número inteiro. Então, suponhamos que dê 3,7, ele vai calcular o arredondamento para cima, que vai ser 4. Se colocar um número menor do que 5, ele arredonda para baixo. Este bloco ele vai trabalhar com diversos tipos de operações matemáticas. Então, módulo, arredondamento para baixo ou para cima, a raiz quadrada, seno, cosseno, tangente e diversas outras operações matemáticas. E para este vídeo é só. No próximo falarei sobre os blocos de variáveis. Até breve.